Olá, meu nome é Gabriele Magalhães de Paula e eu vou apresentar um trabalho sobre análise de filtros através de fluidodinâmica computacional. Esse trabalho é resultado da disciplina de Projeto de Graduação em Engenharia Mecânica 1 e eu fui orientada pelo professor César. Um pouquinho sobre como vai ser a apresentação. Primeiro eu vou falar sobre qualidade do ar interno, depois sobre filtros para retenção de partículas nanométricas, depois sobre a qualidade do ar interno e a pandemia de Covid-19, e depois apresentar alguns trabalhos para dar exemplos da análise fluidodinâmica computacional em meios porosos. E depois, para finalizar, uma breve conclusão. Começando então pela qualidade do ar interno, que é o controle de parâmetros como concentração de partículas poluentes, temperatura e umidade em ambientes fechados. Por que isso é importante? Porque hoje em dia aproximadamente 90% das atividades humanas são realizadas em ambientes internos, o que torna concentração de poluentes em ambientes fechados uma questão de saúde pública, por exemplo. E por isso a Organização Mundial da Saúde e outras agências de saúde de países têm normas e regulamentações sobre o limite de concentração de alguns poluentes no ar interno e sobre as faixas de temperatura e umidade ideais para o conforto de trabalhadores, por exemplo. A concentração de poluentes e a exposição a longo prazo de gás carbônico, partículas alergênicas e outras partículas que são consideradas poluentes podem causar infecções respiratórias, alergias e a síndrome do edifício doente, por exemplo. Mas, curiosamente, as pessoas sentem mais incomodadas em ambientes fora da faixa de temperatura e umidade ideais do que em ambientes poluídos ou limpos. Uma pesquisa que foi realizada expondo pessoas a diferentes faixas de temperatura e umidade e a ar poluído e limpo, provou que as pessoas realmente não sentem uma diferença tão significativa. O que deu mais diferença foi realmente quando elas foram expostas a uma temperatura e uma umidade elevada. Isso porque essas condições provocam ressecamento das mucosas, como nariz e olho, o que causa um incômodo imediato. Mas, como eu disse, as partículas de poluentes são uma questão muito delicada porque a longo prazo podem causar muitos danos à saúde. Então, por isso, é importante obter meios para controlar a qualidade do ar. Hoje, a melhor alternativa que tem no mercado é a instalação de sistemas de HVAC, que é uma sigla em inglês que significa aquecimento, ventilação e ar-condicionado. Com esses equipamentos, a gente consegue fazer um controle tanto de temperatura e umidade, quanto filtrar o ar para partículas de diversos tamanhos. Em locais classificados, aqueles que exigem um maior grau de filtragem, como indústrias farmacêuticas, alimentícias e hospitais, a melhor opção são os filtros EPAs, que garantem uma eficiência de 99,97% para partículas de 0,15 nanômetros. Como vocês podem ver aqui no gráfico, ele tem 3 mecanismos de retenção de partículas e o efeito combinado dos 3 dá esse gráfico aqui, que tem o ponto mais baixo de eficiência justamente para partículas de 0,15 nanômetros, garantindo maior eficiência tanto para partículas menores de 0,01 nanômetro, quanto para partículas maiores. Bom, como eu disse, são 3 mecanismos de retenção de partículas que estão melhor explicados aqui nessa imagem. O primeiro é o de interceptação, que acontece com partículas de diâmetro próximo ao diâmetro geométrico da fibra, que essa partícula segue o fluxo, mas ela entra em contato com a fibra, então ela acaba aderindo à fibra. Para partículas maiores que saem do fluxo de ar,
acontece um impacto devido à força inercial, que impede que essas partículas maiores sigam o fluxo de ar e elas acabam se chocando contra as fibras do filtro. E por último, a gente tem o mecanismo de difusão, que é o mecanismo que ocorre com partículas menores que se aderem à fibra pela força de Van der Waals. No caso da Covid-19, a gente sabe que ela é transmitida pelo coronavírus, que é um vírus que possui cerca de 1 nanômetro e ele está, na maioria das vezes, envolvido por uma gotícula de água. É um fluido composto principalmente de água, basicamente. E ele pode ser transmitido por 3 formas. A transmissão direta, que ela ocorre num raio de 1,5 metros, que é quando a pessoa fala, espirra e tosse e transmite diretamente para outra pessoa que está perto. Tem a transmissão indireta, que é a transmissão por superfícies, por exemplo, por uma mesa, um botão de elevador, um interruptor, uma maçaneta que esteja contaminada. E tem a transmissão via aerosol, que é a mais perigosa porque é a mais difícil de ser controlada. Ela acontece por partículas muito pequenas, menores que 5 nanômetros, e ela não tem um limite geográfico bem definido. Então as partículas elas ficam suspensas no ar viajando para longe durante algum tempo. Já existe algumas formas de controles biológicos estudadas. Aqui a gente tem uma pirâmide de controle de perigos biológicos. A gente sabe que para a Covid-19 não é possível fazer o que seria mais efetivo, que é eliminar fisicamente o agente patogênico. Então, o método mais efetivo para o controle do Covid seria a utilização de tecnologias, como é o caso de filtros e de HVAC, para fazer o controle. Depois, algumas medidas administrativas e equipamentos de uso pessoal. Mas focando no controle por engenharia, em hospitais, por exemplo, o projeto de HVAC ele já é definido pensando em criar um ambiente de proteção para profissionais da saúde e para outros pacientes da UTI, evitando que agentes patogênicos sejam transmitidos. Isso é feito através de um sistema com pressurização negativa. Ou seja, todo o ar de dentro da sala é mantido dentro da sala, saindo apenas pelas grelhas de exaustão para fazer a renovação de ar. Então, é uma sala típica para pacientes com tuberculose, gripe suína, Covid e outras doenças que são transmitidas por aerosol. Geralmente, esse projeto requer uma anticâmara, que é uma salinha antes da sala principal, onde os profissionais da saúde podem trocar de roupa, por exemplo, para não haver a contaminação direta. E também para garantir que o fluxo de ar esteja sempre correto. Então, a direção do fluxo de ar é sempre para dentro da sala, a pressão deve ser menor que 2,5 pascal e o número de trocas de ar deve ser maior ou igual a 12. E a eficiência de filtragem, se houver recirculação de ar, se não houver recirculação de ar, deve ser 90%, e se houver, deve ser 99,97% para partículas de 0,3 nanômetros. E também é necessário utilizar filtros EPAs para exaustão, né, que é para realmente proteger. Agora, alguns trabalhos que já utilizaram a análise fluidodinâmica computacional em meios porosos, começando por esse de 2021, que fez uma simulação em mini pressados de filtros EPA, comparando tanto a geometria retangular e triangular, quanto resultados experimentais obtidos medidos no próprio filtro. A diferença entre a simulação e o valor medido foi de 7,84% para a queda de pressão. E a diferença de geometria não foi tão relevante. Então, as conclusões que a gente tem desse trabalho é que ele é um método, que a simulação fluidodinâmica
pelo ANSYS Fluent é uma ferramenta bem acurada e que a diferença de geometria nos mini pressados não é tão relevante. O segundo trabalho é de 2010 e o autor simulou uma sala em 3D com um filtro EPA portátil. Ele foi mudando as velocidades de insuflamento de ar, vendo a eficiência de filtragem e se o fluxo de ar estava por toda a sala. E as conclusões foram que quando tem uma velocidade muito alta, o ruído sonoro é muito alto, mas de forma global, o fluxo de ar percorre toda a sala e garante a filtragem de todo o ar. Mas, quando você diminui a velocidade para diminuir também os níveis de ruído, na sala ocorrem algumas zonas onde não tem fluxo de ar, ou seja, algumas zonas em que o ar fica estagnado. E por esse motivo não consegue ser filtrado. E por último, o último trabalho, que ocorreu durante a pandemia de 2019, o autor simulou também uma UTI de Covid, simulando tosses, espirros, fala de pessoas. E ele conseguiu concluir que a localização das grelhas de insuflamento de exaustão são muito importantes para evitar a contaminação cruzada e que a ventilação pode ser otimizada aumentando a taxa de troca de ar por hora e reduzindo a recirculação de ar, o que faz com que aumente a quantidade de ar externo. E utilizando os filtros EPA. Dessa forma, tornando os sistemas de HVAC mais eficientes contra a contaminação cruzada. Concluindo, então, a simulação por fluidodinâmica dinâmica computacional realizada pelo software ANSYS Fluent apresentou resultados bastante acurados e, por isso, é uma ferramenta de grande importância e utilidade para estudos do comportamento de fluxos de ar. No caso da Covid-19, é uma alternativa essencial para prever tal comportamento e ajustar melhor as medidas de proteção. Aqui estão as referências utilizadas tanto na apresentação quanto no artigo. E assim eu encerro a minha apresentação, me deixando disponível para dúvidas e eventuais discussões que surjam pelo meu e-mail que está aqui. Obrigada!